Bom dia, meu nome é Paulo Rezinski e o meu interesse hoje é criar um curso cujo título é Ciclo de Estudos Espíritas em Tempos de Coronavírus. O objetivo desse curso é, de fato, ocupar vocês da melhor maneira possível. Nesse tempo, trazendo toda uma sorte de esclarecimentos e orientação, diálogo criativo, uma espécie de fórum em que todos participam, todos criticam, favorável, desfavoravelmente, não importa. O que importa é estarmos juntos, trocando opiniões, conceitos, discutindo, discordando e acordando. Então, o ciclo de estudos espíritas em tempo de coronavírus, ele demanda inicialmente, para vocês que não me conhecem, aqui abro um parênteses, quero cumprimentar meus alunos lá do Lar de Frei Luiz, alunos de tantos anos, e tantos outros amigos queridos da Faculdade de Medicina, enfim, da psicanálise, do meu círculo de trabalho médico, profissional, cumprimentando a todos. Posso esclarecer àqueles que não me conhecem que eu sou médico psiquiatra, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho título de especialização em psiquiatria, sou especialista em psiquiatria, com a titulação da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou psicanalista, tenho um título de especialização em psicanálise, através da Federação Brasileira de Psicanálise, sou membro associado da International Psychoanalytic Association, em Londres, estudante de filosofia de cursos paralelos à universidade. Bem, eu tive que falar isso porque é necessário que vocês me conheçam, não para dizer que eu tenho esses títulos, mas para vocês saberem quem eu sou. Bem, o Espiritismo. Após me formar como psiquiatra, eu segui a linha clássica dos psiquiátricos, que é a linha da fenomenologia psiquiátrica, que é o estudo do comportamento do indivíduo e dos transtornos mentais ou do aparelho psíquico, observando os transtornos mentais na memória, na inteligência, na senso-percepção, no juízo crítico, na consciência, etc. Nós classificamos isso em funções de diversos estágios e o próprio comportamento do indivíduo no dia a dia da sua vida. Essa visão fenomenológica é uma visão eminentemente descritiva dos sinais e dos comportamentos apresentados. É uma foto do indivíduo. De posse dessas alterações, desses transtornos e dessas observações, nós produzimos uma classificação, tá? Hoje registrada no CID-10, que é o Código Internacional das Doenças Mentais, da Organização Mundial de Saúde. Permaneci muito tempo como psiquiatra, continuei como psiquiatra, mas paralelamente me interessei sobre a psicanálise. E a psicanálise me trouxe gratas satisfações, porque me possibilitou conhecer a estrutura, o aparelho psíquico, como Freud concebeu em um dos seus maiores trabalhos, que é a teoria estrutural do aparelho psíquico, entre id, ego e superego. Id é o elemento de impulsão, de energia vital, de instintos, a força do indivíduo mais instintiva, as forças psíquicas. O superego, um elemento formado pela cultura, pela tradição, pelo juízo de valor, basicamente a sociedade, e essa carga instintiva comportamental, ela tem que ser ajustada ao processo social. Aí entra, então, o superego como elemento adequador desse processo. E da interação dessas energias psíquicas, id e superego, formou-se, então, uma espécie de resultante, que é o ego. Mas, embora as forças entram e saiam, são caminho nos dois sentidos. Mas a psicanálise me deu justamente a psicodinâmica do processo mental. Isso foi muito importante. E me deu também a compreensão do inconsciente, que é um elemento que tem a repressão dos nossos sentimentos, dos nossos estados afetivos e que se projeta influenciando
a nossa vida no dia a dia, causando as neuroses e, em condições mais extremadas, as psicoses. Então, sou muito grato à psicanálise pela psicodinâmica que ela me ofereceu. Mas, estudando a psicanálise, eu vi que alguns antropólogos, como a Margaret Mead, que trabalhou muitos anos na Austrália, ela viu que o modelo comportamental, o modelo protocolar, o protocolo de Freud para a psicanálise não se aplicava àquela civilização australiana, às civilizações primitivas. Era um modelo formatado por uma dada cultura, a cultura da Belle Époque, lá na Áustria, antes da Segunda Guerra Mundial. Bem, houve o primeiro transtorno, quer dizer, houve a primeira incompreensão, a primeira inquietude. A segunda veio quando observamos que os gêmeos univitelinos, que são gêmeos que vêm do único ovo da mãe e fecundado por 2 espermatozoides, esses gêmeos têm o mesmo padrão genético, né? O mesmo genoma, mas um gêmeo atua de uma maneira diferente no seu humor, o humor de um não é o humor de outro, a inteligência de um não é o de outro, enfim, todo comportamento psicológico de um não é igual ao outro. Então a genética não explica a parte psicológica, embora explique a parte praticamente morfológica e fisiológica do organismo. Bem, de posse dessas situações, eu fiquei preocupado, porque havia alguma coisa nesse processo de construção da psicanálise, construção científica. Então, fui me adentrar à filosofia, busquei questões altas da filosofia, como as grandes causas da origem do homem, a criação, quem é Deus, a razão do sofrimento, a razão da dor, da felicidade, que são questões de âmbito da filosofia, as grandes indagações da vida e da existência, e elas indagam, filosofia indagativa. E me debrucei, então, sobre a filosofia espírita, e nela eu tive a resposta para essas questões, inclusive para a diferença dos gêmeos, porque no espiritismo nós acreditamos em espíritos. Então, os espíritos são seres diferentes. Cada um tem a sua individualidade. Eles podem encarnar como gêmeos, mas eles, psicologicamente, como espíritos diferentes, também serão diferentes. Então, a psicanálise me deu essa grande gratificação, que foi o estudo da filosofia espírita, me projetando para a metafísica e para os espaços da espiritualidade. Aí eu pude entender a existência de Deus, como é compreensível a existência de Deus, e outros fenômenos e outros fatos jamais inexplicados, mesmo pelas outras religiões. Então, consolidei a minha formação no sentido desde a medicina clínica, psiquiatria, psicanálise, filosofia, uma pitada de antropologia e, mais à frente, uma visão da filosofia espírita. Abro parênteses para dizer também que a filosofia espírita é um âmbito da indagação filosófica. Para o verdadeiro espírita, que conhece a filosofia, os espíritos são secundários. Porque se nós estamos na Terra com pés, mãos, olhos, boca, olfato, tato, etc., nós estamos aqui para andar na Terra. Nós precisamos de beber, precisamos nos nutrirmos, enfim, os espíritos, se os espíritos fossem atuar sobre a Terra, nós não teríamos nenhum livre-arbítrio, bastava nós pedirmos auxílio a eles, a resposta dos nossos problemas, iríamos em frente sem nenhuma opção, sem nenhuma vontade, seríamos seres passivos, o que não acontece. Bem, feito isso, essa minha breve apresentação, essa breve exposição, eu queria dizer que o objetivo do nosso curso vai ser estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os Evangelhos de Jesus, contextualizando-o ao momento do século XXI. Através de quê? Os Evangelhos são cheios de linguagem, a linguagem dos Evangelhos de Jesus são metáforas, são alegorias, são figuras da linguagem. Não dá. Então, para você abrir os Evangelhos, entender os Evangelhos, abrindo essas metáforas, como um crítico literário abre a metáfora de uma poesia, que a poesia vive de metáfora, tem que entender
e a ferramenta espírita, com a sua filosofia e com o espiritismo experimental, que é basicamente a mediunidade, ele pode avançar nisso. Então foi a grande descoberta. Mas, a partir disso, vocês viverão comigo esses evangelhos, não na cultura dos hebreus do século zero, ou vamos supor, onde quando Jesus chegou, mas na cultura do século XXI, sobretudo a cultura ocidental. Esse é o propósito, e aplicar isso, porque nenhuma teoria validada é útil, vamos dizer, se não houver a sua própria aplicação. E, finalmente, eu quero deixar com vocês o nosso endereço eletrônico para que vocês interajam comigo. O que eu mais gosto como professor é de ser criticado, é de ser contestado, porque eu não sou proprietário da verdade. Nós buscamos uma razão comum. Muitas críticas corrigem o rumo do teórico ou do professor. Sejam bem-vindas as críticas, sejam bem-vindas as questões de toda espécie. Toda espécie da área filosófica e espírita, porque aqui nós não trataremos de questões outras, político, partidárias, religiosas, nada disso é do nosso objetivo, o objeto. O nosso endereço é A de Anita, desculpa, D de dado, M de Maria, ponto. Doutrina Espírita, tudo junto, @gmail.com. Vou repetir. A de Anita, D de dado, M de Maria, ponto. Doutrina Espírita, @gmail.com. O horário do nosso curso vai ser habitualmente de manhã, por volta de 11h30, eu vou entrar no YouTube, e na parte da tarde, por volta de 18h30. Na manhã nós iremos ler o nosso Evangelho, vamos estudar um pouco esse trabalho, e na parte da tarde eu farei as perguntas. Bem, eu agradeço a vocês, quero olhar muito firme para vocês, e estou certo, muito certo, que nós vamos fazer um belíssimo trabalho. Obrigado e até breve.